Aleluia. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Deus já está falando, né? Que tremendo. Que notória a presença de Deus nesse lugar. Você pode fechar seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, Tu tens várias formas de se manifestar. Tu tens várias formas de agir. E eu percebo, Senhor, nesse lugar um ambiente profético, um ambiente propício, liberado para a ministração da Tua palavra. Esse lugar foi preparado, Senhor, com intercessão, com adoração, com clamor, com lágrimas, para que a semente da Tua palavra seja lançada. O sol do nosso coração foi atingido pela Tua presença, pela Tua glória. Nós queremos, Pai, absorver toda a semente da Tua palavra. E nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra abra os nossos olhos, que a Tua palavra abra a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração aberto aquilo que será depositado sobre nós essa noite. Que toda a voz humana cesse e a voz do céu seja escutada no íntimo do nosso ser. Senhor, ainda como imperfeito que sou, não tenho condição plena de estabelecer tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, mas pelo poder do Espírito Santo, aquele que intercede por nós, aquele que ora com perfeição, aquele que intercede com perfeição, seja revelado nos nossos corações por meio do Espírito a verdade absoluta da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Que lugares altos sejam alcançados nessa noite, sejamos provocados, desafiados a ir mais alto, a ir mais longe, a ir no centro da Tua vontade, conquistar lugares e territórios que não conquistamos até hoje, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, adentremos em aldeias para libertar cativos, para tirar das prisões os algemados, crendo na Tua unção sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva. Que não somente em nós, mas que esta noite reflita àqueles que estão ao nosso redor, Pai. Venha repercutir, Senhor, venha transbordar, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Nós estamos nos encaminhando para o 13º aniversário dessa igreja. Amém? Glória a Deus. E eu louvo a Deus porque o Senhor sempre, na sua infinita misericórdia, compreendendo a nossa incapacidade de entender, de decifrar os sinais que Ele manda, Ele olha para nós e nos vê como tão limitados, igual o pai às vezes olha para o filho e fala assim, pensa assim, filho, sabe de nada, mas na frente você vai entender algumas coisas. Aleluia. E a gente vai como tateando aquilo que Deus vai trazendo sobre nós, as palavras pensadas ao longo do tempo, liberadas sobre os seus servos profetas. A gente vai tentando decifrar para onde Deus quer nos levar, né? O conjunto da obra inteira a gente não consegue enxergar, mas Deus da eternidade contempla tudo de forma muito clara. Mas a gente só consegue ver dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, não é verdade? Mas Deus do seu trono, da eternidade, Ele consegue contemplar de forma completa. E assim eu quero falar com muito amor e carinho para você hoje. Como o Daniel falou, já que somos todos de casa,
você não vai receber leite agora. Não vim te dar leite hoje. Deus não vem te dar leite hoje. Eu vejo o Evangelho e como Deus transmite a nós a sua mensagem, que como um pai, ele está ali no dia a dia com os filhos, né? Quem é pai aqui sabe, está ali no dia a dia com os filhos, ajuda os filhos em suas necessidades ao longo do tempo, nas suas faixas etárias. Mas chega momentos na nossa vida que, ao mesmo tempo que a gente transmite aos filhos as necessidades que eles têm, a gente não perde o foco de treiná-lo para o futuro. É assim, não é, pai? Mãe, não é isso? Então, no dia a dia, as necessidades dos filhos vão aparecendo, e conforme a idade deles vai avançando, a gente vai sempre preparando ou buscando treiná-los para o futuro, para a etapa que há de vir. E eu buscando em Deus, obviamente, essa palavra, na verdade, é um estilo de vida, é algo que eu persigo. E nós devemos perseguir sempre, porque enquanto estivermos na terra seremos imperfeitos, na verdade. É entender, igreja, que nas fases da nossa vida a gente é atendido nas nossas necessidades, nós somos atendidos nas nossas necessidades, mas nós como igreja temos que entender que Deus, não somente como Pai perfeito faz isso, mas Ele sempre, nas nossas necessidades, nos treina para o futuro. Amém? Amém, querido? E eu pesquisando sobre o número 12, nós estamos aí no nosso 12º ano como igreja, desde 2010, né? Vamos fazer 13 anos agora em setembro. Nós ouvimos muitas mensagens e palavras da parte de Deus, através de homens e mulheres de Deus que estiveram nesse púlpito, seguraram esse microfone, e no dia a dia, nos grupos, nos círculos de oração, e seminários, e conferências, Deus vem falando nos nossos corações. E ficou muito marcado, né, o que Deus tem nos chamado para vivermos em outro nível. Há pelo menos uns 2 anos, pelo menos, a gente ouve, né, o apóstolo Roland, quando vem aqui, ele sempre nos lembra dessa palavra. Você já ouviu ele falando sobre isso? Deus nos chama a um outro nível. Amém, igreja? Amém. Te assusta um outro nível? Porque quando fala de subir de nível, seja em qualquer área da nossa vida, empolga, não empolga? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Empolga. Mas nós sabemos que outros níveis também aumenta algo muito interessante e às vezes a gente não quer arcar. Que é o quê? Que todo adolescente quer ser adulto. Mas tem uma coisa que normalmente o adolescente não quer do adulto. O que é? Responsabilidade. E um sinal de maturidade, um sinal de amadurecimento é nós encararmos as responsabilidades que vêm com a maturidade. Então, no 12º ano, ele vai falar de um governo perfeito. O número 12 é citado 162 vezes na Bíblia. Você pode estudar, o Google te responde. Você vai ver como o número 12 é usado por Deus desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Simboliza o governo perfeito, o perfeito poder de Deus. Quando Jesus fala para Pedro, que Pedro, né, corta a orelha do servo, sumo sacerdote, Jesus falou, eu não poderia pedir meu pai 12 legiões de anjos. Não que no céu haja somente 72 mil anjos, né? 12 vezes 6 mil, 72 mil. Isso é um número aleatório, mas é a personificação, é o símbolo do poder perfeito, do poder pleno. Então a gente sabe que Deus é o Todo-Poderoso, é isso? Então Jesus fala, todo o poder está sobre mim, e ele vai falar isso para os discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso vá, façam discípulos de todas as nações. Então todo o poder perfeito está sobre ele. Então o número 12 tem vários significados, 12 tribos, 12 discípulos, a Nova Jerusalém, que um dia nós estaremos lá, amém? Amém. Tem 12 portões. Então nós vemos o 12 recheando de forma plena a Bíblia.
E Deus tem uma simbologia por trás dos números. Não é numerologia, é simbologia. Tá ok, queridos? Numerologia não procede de Deus. Mas aí, Deus me leva, o Espírito Santo me leva para o número 13. E olha que interessante. O número 13, no rito judaico, ele fala de algo interessante. Ele vai falar da maioridade espiritual ou da responsabilidade espiritual ou religiosa do jovem, do menino. Bar mitzvah. É a idade onde é um ritual judaico, que com 13 anos para os meninos, 12 anos para as meninas, porque as meninas normalmente amadurecem mais rápido. Viu, mas não é nenhuma ofensa não. Nenhum demérito. Não sei por que risadinho. Quem riu? Então, o que isso simboliza? O número 13? Na idade judaica fala quando o jovem ele assume a sua responsabilidade religiosa diante da sociedade. O que é isso? A partir daquele momento, não é mais papai nem mamãe que responde por ele espiritualmente, mas ele que vai dar conta dos seus atos diante da sociedade. Pescou? 13º ano, igreja, de investimento. Deus quer nos saltar, nos fazer saltar para um outro nível. Você quer filho desse ministério? São 12 anos investindo na nossa vida, investindo na nossa história, crendo realmente numa geração de homens, de mulheres, jovens e até mesmo crianças, para serem instrumentos de Deus, para terem consciência daquilo que Deus nos chamou a fazer. Que teus olhos se abram hoje, que tua mente pesque aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Porque assim como a grávida, a mãe, sente dores de parto para gerar um filho, é uma experiência tão forte, diferente, mas é tão forte quando um pai ou uma mãe, seu filho ou sua filha chegam à maioridade, ou sai de casa, ou se casa. Por quê? Porque é agora que não há mais aquele controle, não há mais aquela coisa de todo tempo estar ali. E isso é desafiador para os pais que já passaram por essa experiência. Assim como há uma grande expectativa para os pais quando um filho vai nascer, é algo de muita alegria, algo que gera até tensão, né, preocupação, requer cuidados. Assim também quando um pai ou uma mãe vai levar um filho ou uma filha, quando é chegada a maioridade, de despedir de casa ou de saber que está se perdendo o controle, há uma dor. É diferente. Porque quanto mais os filhos crescem, menos controle nós temos. É verdade, não é, pai? Hein, mãe? Isso é difícil lidar com isso, porque você tem filho que já teve experiência, você tem filhos que já respondem, que já estudam, que podem saber mais do que você. É verdade, não é? E no reino de Deus não é diferente. Eu sei que essa igreja gerou filhos melhores do que nós, mais capazes do que nós e que vão além de nós. E esses 12 anos Deus vem nos fazendo por sua graça e capacitação, treinar, trabalhar, investir, semear, como um ciclo que não para. Os novos que chegam, e aqueles que já são mais velhos e vão crescendo e vão enviando. Então, de 2 anos para cá, de uma forma não tão clara, mas agora eu consigo compreender um pouco aquilo que Deus foi plantando no nosso coração, na vida, a partir das crianças, adolescentes, jovens e adultos, com irmãos em função de liderança, como ontem nós tivemos aqui a Kíria e outros irmãos aí na frente, onde eu e minha esposa não ficamos à frente de nada pela primeira vez na história. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos sorriem junto com a gente? Isso é sinal de quê? Crescimento, maturidade. E é interessante porque você vai percebendo,
E é um terror às vezes, que muitos pais se perdem, porque começam a perder o controle de algumas coisas. E aí quer retomar o controle, e o controle já está indo. A questão é se a reprodução, se a transferência foi de fato idêntica, para que os nossos filhos levem aquilo que nós levamos. Porque Deus já fala através de vocês, amém? Amém. E eu sei como o Pai que tem áreas na nossa vida, aliás, tem áreas e necessidades no corpo de Cristo, que não serão atendidos por mim ou pela minha esposa, serão atendidos por outros. Porque há diversidade de ministério de dons no meio do corpo, né? Isso é tão lindo, isso mostra só a grandeza do poder de Deus e da manifestação do Espírito Santo. Mas eu quis fazer essa introdução, de fato, como revelação do meu coração, como pai espiritual desse povo, para vocês como filhos. Para falar, filhos, a maturidade está aí. A maturidade está à porta. Não vou entrar nos detalhes, porque a gente sabe que numa família é composta por vários membros, e cada membro tem o seu estágio, o seu momento, amém, queridos? Mas de uma forma geral, é para você abrir os seus olhos e entender, é chegar um novo tempo. No reino do Espírito eu creio, e eu consegui identificar assim essa noite isso. Há um novo tempo. Ah, pastor, eu cheguei ontem. Amém, irmão, fica tranquilo, está de boa. Mas você está nesse barco aí. Amém. Nós como igreja estamos nesse barquinho que está atravessando esse mar. Mas não é sobre isso que eu vou pregar. O tema dessa mensagem é a cultura do reino como objetivo de vida. A cultura do reino como objetivo de vida. Só tirar a interrogação ali que foi erro meu, tá? Não põe na conta do Gabriel Souza, não. Eu mudei aqui, esqueci de tirar o sinal. A cultura do reino como um estilo de vida. É algo interessante, porque quando a gente pensa em um reino, e nós vamos falar do reino de Deus, obviamente, nós vamos ver algumas passagens aqui e fazer comparativos com a nossa realidade. Há 2 semanas atrás eu ministrei uma mensagem que foi um parto muito duro, chamado Tendas, Palácios e Aldeias. Recomendo, se você não assistiu essa mensagem, assista no YouTube. Essa mensagem é como uma continuação, porque vai falar da cultura do reino de Deus atingindo a nossa vida, porque nós somos gerados, formados das formas mais variadas possíveis. Viemos de famílias diferentes, lares diferentes, até mesmo talvez tivemos educações em igrejas, em denominações diferentes do que você vê hoje aqui na nossa comunidade evangélica do Jardim Esperança. A gente vê tanta coisa no meio gospel, no meio evangélico, a gente contempla tantas verdades relativas acerca de roupa, acerca de estilo musical, acerca de cor de igreja. Tudo isso faz uma salada gigantesca, e a gente precisa entender o que é a cultura do reino, o que é a cultura do homem. O que é a minha cultura? Cultura eu quero estabelecer como prática de vida, costumes, hábitos. E aí Jesus vai falar na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, abre aí por favor, nos versos 9 a 13. A famosa oração do Pai Nosso diz assim: vocês, quando, essa é a versão mais resumida, né? Vocês orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra.
Para aí. Então Jesus está ali levando aos discípulos não somente uma oração como deve ser feita, mas essa oração está carregada de princípios. Não vou entrar aqui no mérito, não, a gente vai perder muito tempo. Mas Jesus está falando assim: venha o teu reino, venha, ou seja, o reino de Deus não está na terra. Está claro isso para você? Jesus está chamando, está clamando para que o reino de Deus venha. Seja feita a tua vontade, aonde? Porque ela não é feita na terra, está claro isso? Como é aonde? Então no céu, a vontade de Deus ela é feita 100%, amém, querido? É possível de que 0,1% da vontade de Deus não seja feita no céu? Não. No céu as coisas acontecem como Deus determina no tempo dele, na hora dele, quando ele quer, né? Então, no céu ela é realizada de forma plena, completa, 100%. Pastor, mas Deus não tem o controle de tudo? Sim. Mas no céu não tem opção de não obedecer a Deus. Na terra, sim. E é isso que a gente vai ver aqui essa noite. Então no céu Deus falou, acontece, sim ou não? Deus estalou o dedo, Deus espirrou, acontece, amém? E quando Deus espirra aqui na terra, o homem obedece? Nem sempre. Às vezes sim, às vezes não. Toda vez que Deus fala contigo, você obedece? Eu obedeço? Murchou? Ficou mudo? Não, irmãos. Por isso que Jesus está falando: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então percebe-se que na terra não é o lugar. Eu vou usar uma palavra que pode ser meio herege, meio, vamos dizer assim, difícil de você compreender, mas não é feita segundo a plenitude que Deus desejava. Então Deus envia seu Filho Jesus. E olha que o próprio Filho de Deus está falando: venha o teu reino. O próprio rei está clamando para que venha o que? O reino de Deus. E aí Jesus então vai começar a pregar. Antes dele João Batista pregou. E Jesus envia os discípulos a pregar o seguinte: arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. E Jesus fala para os seus discípulos: entrem pelas cidades. Se a casa que abrir a porta para vocês, vocês deixem ali a paz. Mas a casa também que não abrir, saiam dali, sacudam o pó dos seus pés, porque no dia do juízo haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para aquela casa, porque não rejeitaram a vocês, mas rejeitaram a mim, ao próprio Deus. Então o reino de Deus começa a ser pregado, o reino de Deus começa a ser anunciado. Então Jesus começa a operar sinais, ele e seus discípulos coisas começam a acontecer, coisas que os homens nunca viram começam a acontecer. O reino de Deus começa a ser o quê? Estabelecido. Aonde? Na terra. Mas esse reino, ele começa a ser estabelecido de uma forma diferente da visão e do costume do povo judeu. Porque como que um reino, vamos pensar, você que já leu o Velho Testamento, eu não vou ler texto a texto porque senão vai demorar, mas no Velho Testamento, como é que um reino, ele se sobressaía sobre outro reino, sobre um povo se sobressaía outro povo? Era por meio de quê? De quê? Guerra, poder, amém? Era assim que acontecia quando um reino queria estabelecer a sua vontade sobre outra nação, era por meio de guerra. O povo de Deus guerreou na antiguidade, sim ou não? Todo o Velho Testamento, os reis de Israel, o povo de Deus sempre sofreu com guerras, com lutas. Sempre estabeleceu ou foi estabelecido sobre ele poder, julgo ou liberdade por meio da guerra. Então Jesus vem com uma proposta diferente. O reino de Deus, o descendente de Davi, tão aguardado pelos judeus. E qual era o modelo que eles tinham? Um rei político, conquistador. Iria impor a Roma o quê? A liberdade do povo judeu.
Então, por isso que muitos dos fariseus não conseguiam enxergar qual era a proposta de Deus e do seu reino para aquele tempo. O reino de Deus passava a existir, passava a operar de dentro para fora. A liberdade do povo judeu, ou a liberdade proposta de Deus para a humanidade, não era mais por imposição bélica ou poderio político, governamental. Estava através de um reconhecimento de que o rei era Jesus e de que nós somos livres nele. E a liberdade começa de dentro para fora. Quantos são livres de dentro para fora? Amém, queridos? Então, é possível, como naquele momento, o povo de Deus era uma nação livre? Sim ou não? Naquela época de Jesus? Sim ou não, irmão? Claro que não. Não era Roma que governava? Sim ou não? Quem foi que julgou Jesus? Primeiro foram os próprios judeus, depois levaram a quem? Quem tinha autoridade para mandar enforcar Jesus? Eram judeus? Não, estava sob o domínio de Roma. E aí a gente vai ver Jesus sendo livre, se sujeitando ao governo romano. E a liberdade que Jesus veio propor não estava relacionada à sujeição ao governo humano, mas em relação ao próprio Deus. O que determinava a liberdade de uma pessoa não era o governo romano que determinaria, mas era o próprio Deus pela atitude de redenção ou de condenação que a pessoa assumia, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Cristo. Então, quando Jesus chega, o reino de Deus é chegado entre vós. Paulo não fala que nós somos embaixadores do reino? Sim ou não? Embaixadores de Cristo. O que reina na embaixada? Reina a cultura daquele povo a qual o embaixador representa. Quantos são representantes de Jesus aqui? Então, na minha vida, na sua vida, temos que representar, não somente representar de uma forma artística, tá bom, querido? Não é teatro, mas realidade de vida, prática de vida, a cultura do céu sobre a minha vida. E esse é o desafio. Porque o próprio Jesus falou: seja feita a tua vontade aqui na terra. E nem sempre vivemos sobre a vontade de Deus, nem sempre queremos viver a vontade de Deus, porque ela nem sempre é agradável aos nossos olhos, ao nosso ser, à nossa alma. Acho que eu vou precisar de mais umas 2 horas com vocês hoje. Abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 10, olha que interessante. Aqui nós vamos ver um paralelo de Deus e seu povo, e de um rei e alguém faminto, de coração aberto. Diz assim: a rainha de Sabá soube da fama de Salomão, a fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor. Grava bem isso. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com algumas perguntas difíceis. Certo? Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, enorme, mas pensa no enorme caravana, com camelos carregados de especiarias. O que são especiarias, querido? Você que estudou história? Temperos. Grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Vamos pensar. Quem foi visitar Salomão? Foi uma rainha. Grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Segue. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Por quê? Salomão tinha o quê da parte de Deus? Sabedoria divina. Sério. Vendo toda a sabedoria de Salomão, presta bem atenção nisso. Toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído. Volta um pouquinho. Vamos por detalhes, né? Bem de forma bem lenta. Vendo toda a sabedoria de Salomão. Primeiro. Segundo, bem como todo o palácio que ele havia construído. Certo? Terceiro, o que era servido à sua mesa. Quarto, o alojamento de seus oficiais.
Quinto, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos, já perdi até conta, que ele fazia no templo do Senhor. A visitante ficou impressionada. Sério. Então ela disse ao rei: tudo que eu vi em meu país, cerca de 2.000 quilômetros de distância, acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. Sério. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro. Viu porque era grande comitiva? 4 toneladas de ouro. Grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão que carregavam o ouro de Ofir também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importado, nem se viu tanta madeira de junípero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos. Vamos parar por aí? Nossa cabeça não vai aguentar tantos números. Então a rainha de Sabá vai visitar Salomão. A gente vê a riqueza dos detalhes aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. No reino de Salomão havia excelência? Sim ou não? Majestade? Muita riqueza? Organização? Delegação de função? Generosidade? Justiça? Humildade? Sim ou não? Como pode haver riqueza e humildade? Me responda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Paz, testemunho, poder de Deus, fartura, cumprimento da vontade de Deus. Então a gente observa que havia um reino humano abençoado por Deus para ser representante de Deus naquela época, de Deus na terra. Amém, queridos? Pergunto para você: o que Jesus propunha, o que Jesus propôs, o que Jesus propõe é semelhante ao reinado de Salomão? Sim ou não? Interrogação. Mas pastor, a tua cabeça já deve ter pensado assim: mas pastor, Salomão era riquíssimo, eu não sou rico. No palácio de Salomão havia abundância, na minha casa há escassez. Nossa cabeça, nossa mente humana, ela age rápido. Sim ou não, gente? É verdade. Então qual a diferença entre os dois? Não há diferença. Não há. Porque o fato de Salomão ser riquíssimo foi atributo de quem? Quem desejou que ele fosse assim? Deus. Quem? Deus. Não foi mérito dele. Foi mérito pelo coração dele. Diferente. Deus o fez rico como nenhum outro antes houve e nem haveria. Porque ele pediu sabedoria.
E pergunto a você, qual a diferença entre a rainha de Sabá, o povo judeu e o povo fariseu, que queriam ver o reino, contemplar o reino? Porque a rainha de Sabá, mesmo sendo rainha, concorda que ela era rica, muito rica. Quantos gostariam de ganhar 4 mil toneladas de ouro? Faz a conta em real, quanto dá real. Você imagina uma mulher dessa viajar 2.000 quilômetros para ir ouvir uma pessoa? Tem ideia do que é isso? Completamente fora da nossa realidade, sim ou não? Enquanto isso, os fariseus viam Jesus ressuscitar morto, curar enfermo, e não conseguiam enxergar em Cristo o Filho de Deus, o Rei prometido. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Com a nossa vida, queridos. É porque a rainha de Sabá, mesmo no auge de tanta riqueza, glória, fama, ela não precisava viajar 2.000 quilômetros de camelo, não era no ar-condicionado, não era de avião. É porque às vezes a gente, na nossa mente humana, a gente é muito simples, né? A gente acha que, foi visitar, é algo assim simples. Acho que a Bíblia botou aquilo ali à toa, não botou. Porque ela viaja 2.000 quilômetros de camelo por áreas desérticas, que é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Ela viaja, faz tudo isso. Só para quê? Você pode repetir o que eu falei? Só para quê? Ela vai fazer o quê, Salomão? Ela vai ouvir. Mas na época de Jesus, muitos ouviam as verdades do reino, muitos viam os sinais do reino, mas não estavam com seus corações abertos como a rainha de Sabá estava. E Jesus falou, a rainha do sul, que fala da rainha de Sabá, no dia do juízo se levantará e condenará essa geração, porque essa geração é má, porque ela estava de coração aberto para ouvir Salomão, e essa geração não tem coração aberto para ouvir o Filho de Deus. Então a cultura do reino. Por que não aceitaram a cultura que Jesus vinha trazer? Porque o rei não vinha com poderio bélico, o rei não vinha com poderio político, o rei não veio se impor pela sua força, mas ele veio propor que por meio dele os homens fossem religados ao Senhor. O pacote não era um pacote de excelência, de riqueza, como o pacote de Salomão. O que é o pacote, irmão? É o que envolve o... Só a minha esposa que está prestando atenção. O pacote é o quê? O que envolve o... Qual era o presente? O presente era a salvação, a redenção, a comunhão com Deus. Mas o pacote, ele era uma pessoa aparentemente não muito rica, porque é mentira que Jesus era pobre, tá, queridos? Eu não falo que Jesus era pobre, se fez pobre por amor de nós. Carpinteiro ganhava muito bem na época, mas o pacote vinha de Nazaré. Entendeu? E às vezes a gente tem dificuldade de identificar o presente por causa do pacote. Aleluia! A proposta de Jesus não era uma imposição por meio da força, mas era por meio da humildade. E o povo religioso da época, e nós hoje às vezes temos dificuldade de entender isso. Por que eu falei que o reino de Deus, o reino de Salomão e o reino de Jesus são semelhantes? Na sua vida há excelência? Se prepara que a feijoada vai descer agora. Na sua vida há excelência? Mas pastor, tem um pouco. Não estou falando de muito ou pouco, estou falando de excelência. O que é excelência, irmão? Fazer o melhor que você pode fazer com a... Obrigado, minha esposa. Você tem pouco? Faça o melhor que você pode fazer. E aí você vai ver o quê? Excelência. Aleluia. A questão, às vezes, não é riqueza ou pobreza, sobra ou escassez. A questão é a nossa mentalidade. A rainha de Sabá, ela não ficou só diante do trono de Salomão. A rainha de Sabá foi aonde? Ela foi passear. Nos alojamentos de quem? Dos oficiais que comandavam o povo? Foi. Mas foi também nos alojamentos
dos criados, dos copeiros, e até lá ela viu o quê? Excelência. Então a excelência não está relacionada simplesmente à riqueza, à abastança, está relacionado a como a gente enxerga aquilo que Deus nos dá e o que a gente faz de melhor. Se ele fiar um pouco, sobre o mundo será colocado. Então a cultura que Jesus veio trazer é a cultura do céu. E eu entendo e eu sei que como seres humanos a gente tem dificuldades, a gente tem limitações de pescar, de entender, de compreender algumas coisas do reino. Agora a questão é o que nós estamos transmitindo como igreja para as pessoas. E aí eu falo de igreja mundial. Mas o poder de Deus não dá, a igreja de Jesus já dá. Fique registrado, porque vai por tudo. A rainha de Sabá foi lá, ela já tinha um padrão top do top do top, amém, querido? Amém ou não? Amém. A mulher é top, não é? Com certeza. Então ela foi lá e falou assim: caraca, não é nem metade para a nossa vida agora. O que as pessoas estão vendo da nossa vida, da nossa prática diária, da nossa cultura de reino de Deus? Quando a gente sai daqui, ainda que estejamos num lugar muito bom, excelente, mas quando a gente sai daqui, a nossa casa, a nossa vida, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de reagir, por onde a gente passa, o que a gente transmite? A gente transmite o reino que Jesus propôs? Excelência, generosidade, amor, bondade, justiça, paz. Isso é uma cultura a ser adquirida. Mas pastor, como é que eu faço para viver essa realidade? Eu preciso buscar em Deus. E não é fácil, porque eu estou impregnado da cultura dos meus pais, da realidade do Brasil, da realidade de Cabo Frio, de uma vida militar. Eu estou impregnado, eu estou cercado, eu estou rodeado, às vezes, por questões culturais do meu povo, do meu sangue. E aí, o que eu faço diante disso, além da cultura gospel que cerca o Brasil? E aí, o que eu faço? Eu preciso crer na palavra. Amém, queridos? Amém. Como é que eu combato isso? Como é que eu busco isso? Como é que eu persigo isso? Porque isso é diário. Isso não é fácil. Isso às vezes dá vontade de desanimar. Dá ou não dá, cara? Dá tantas vezes. Meu Deus. Às vezes eu falo como Paulo: quando tu me livrarás do corpo desta morte? Já sei onde eu não aguento comigo mesmo. Eu tenho que conhecer a verdade, porque a verdade liberta. É crer de fato que nós não somos filhos desta terra. Estamos aqui simplesmente de passagem. Pois aquele que está em Cristo, ele é nova. As coisas velhas se e tudo se fez novo. Que em mim e você habita o poder dos poderes. O Espírito que tem todo o poder, conferido pelo Filho e pelo Pai, se move dentro de nós. E pode nos arrancar de toda limitação, de toda aldeia, de todo palácio, de toda terra, e nos fazer viver a realidade de Deus nele. Mas pastor, em plenitude, somente no céu. Na verdade não, vai ser na terra, sabia? Não vai ser no céu. Jesus reinará por 1000 anos, né? Com a sua um reino terreno. Porém, aí sim, depois do Armagedon, que não é o fim de tudo, que muitos acham que aí é o fim de tudo, não é? Virá o quê? O reinado milenar de Jesus com a sua igreja. E ali, quem não quiser se meter a ele vai rodar, filho. Ali não tem conversa. Spoiler para a escatologia.
Mas ali, querido, de fato, a gente vai ver o reinado de Jesus. Não de forma plena e completa ainda, porque ainda haverá, no final do milênio, Satanás será solto, enganará alguns, aliás, a muitos, mas a igreja que estiver com ele, com o corpo glorificado, jamais será corrompida. Nessa noite eu quero te chamar para essa realidade e falar contigo. Ei, a maturidade está ali. A cultura do céu nós temos que perseguir. Se você chegou há pouco tempo, fica tranquilo, porque eu sei para quem o Espírito Santo está falando isso. É uma cultura proposta e eu empenhei a minha vida por 12 anos para viver essa realidade e transmitir a vocês. Fica tranquilo, isso não é despedida, tá bom? É só para falar para o filho assim: olha, ali está a maturidade, ali está um tempo novo para você, ali está uma nova fase que você vai viver. E papai e mamãe não vão estar mais, às vezes, dentro do mesmo controle, tendo que falar com a mesmo cheio de detalhes, como se carregando o bebê no colo. É tempo de você entender que papai vai estar aqui para te levar sempre mais longe, mas é chegado o tempo de você perseguir coisas que somente você vai poder alcançar e decidir. Papai não vai poder decidir por você. E com muito, muito, muito amor no meu coração eu falo isso, porque é como uma dor de um filho que está sendo. Eu estou vivendo isso em casa. Meu filho não está mais dentro de casa o tempo todo. Isso eu falo de um processo que eu estou vivendo e não é fácil. Mas é um momento que a vida nos exige. E eu nunca em 12 anos tive a pretensão de ser único e exclusivo e falar que essa igreja é do Senhor. Essa igreja nasceu antes de tudo no coração do Pai. Longe de mim querer ser dono e ter o controle de todas as coisas. Quero mais que homens, mulheres, jovens e crianças se levantem e tenham se levantado para a glória de Deus, para declarar que Jesus Cristo e a cultura do céu é chegada em diversos lares, bairros e cidades, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos guie, nos esclareça e gere detalhes no seu coração com a riqueza que eu recebi nessa noite. Porque tem coisas que vocês vão precisar buscar, que não sou eu que vou oferecer, que não sou eu que vou falar. Sabe por quê? Porque tem revelações que cabem a mim, tem revelações que cabem a você. Busque sua revelação diante da base que está proposta diante de você. Vamos ficar de pé, se você conseguir. De céu, louvor, por favor. Qual cultura você tem perseguido? Qual cultura tem te influenciado? A que reino você tem se rendido? Do jeito que você está caminhando, a qual reino você vai copiar? Qual modelo você vai se espelhar? Acredito eu que a rainha de Sabá levou para sua nação muito daquilo que ela ouviu e viu em Salomão. O que nós estamos transmitindo como portadores do reino? Os judeus perguntavam: Jesus, já que tu falas que tu vem em nome de um reino, aonde está esse reino? Jesus falou: esse reino está no meio de vós. Você e eu, nós somos portadores do reino, porque o rei habita em nós. Então, por onde passarmos,
aonde nós formos, ainda que seja difícil compreender isso em plenitude, mas somos portadores do reino de Deus. Em nós habita o poder dos poderes. Sem um ambiente, uma cultura de imoralidade, nós levamos a cultura da santidade. Sem um ambiente, uma cultura de desonra, de ingratidão, nós levamos uma cultura de honra, de gratidão. Se um lugar é uma cultura de desorganização, de bagunça, de desordem, nós somos chamados a levar uma cultura de ordem, de organização, de excelência. A começar na nossa vida, a começar arrumando nossa cama, o nosso quarto, a nossa casa, pondo em ordem a nossa casa, pondo em ordem a nossa vida, as nossas emoções, o nosso físico, cuidando dele, pondo em ordem, porque no reino de Deus não há desordem. Que seja feita a tua vontade, a ordem, a organização, a excelência, a justiça, a paz, o poder, aqui na terra, a começar em mim, como é no céu. Espírito Santo, Espírito de Deus, é desafiador, mas esse é o clamor do meu coração, que a salvação não é um fim em si mesmo, há muito além de uma decisão por ti. Durante anos, às vezes séculos, por diversas gerações, a igreja tanto abençoou nações, como também quando a igreja se corrompeu, nações se corromperam. Eu não quero, Senhor, que a minha geração permita que o Brasil seja um país pós-cristão, como foi os Estados Unidos e diversos países da Europa. Porque aquilo que era tão pecaminoso gerações atrás passou a ser considerado normal. Eu não quero que o pecado se torne normal. Eu não quero que o pecado se torne comum e se torne uma cultura, a começar em mim, Senhor. Se o Senhor me levantou nessa geração para tentar de alguma forma na vida de um que seja estabelecer a cultura do céu, assim pelo poder do Espírito Santo, eu quero viver essa missão como o último dia da minha vida. Mas o que eu não quero é olhar para trás e perceber que eu me permiti esquecer de ti ao longo do tempo. Eu quero viver a tua cultura, Senhor, por mais difícil que seja, por mais confrontador que seja a minha alma e ao meu corpo. Como há 22 anos, há 25 anos, tenho procurado viver, Senhor. E assim, Deus, a todos aqueles quanto quiserem a proposta do reino, da cultura do reino, viver essa realidade, a todos quantos quiserem, eu quero levar comigo para o centro da tua vontade. Espírito Santo, venha ao teu reino, venha ao teu governo,
Flua em nós a cultura do céu, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, segundo aquilo que está proposto no teu coração para essa igreja, que ela arrume caminho para um tempo de maturidade, de líderes jamais vistos ou experimentados, seja o Senhor na abundância ou na simplicidade, que a cultura do reino seja manifesta entre nós. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? E amém. Você pode aplaudir aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos.